Deixa eu tentar passar o meu conceito para ver se eu vou poder ser bem interpretado ou não. Agora que eu tenho por mim que atinou aqui dentro vamos dizer assim, uma esfera que eu pude alcançar para um conhecimento mais elevado um pouco do que esse plano material da Terra, do que está envolvido na parte orgânica da fisiologia humana. Nascer, viver e morrer. Cada um acredita no que quer. Já vamos entrar já meio que na ignorância. Quer acreditar em Papai Noel, acredita. Quer acreditar no Papa, acredita. Quer acreditar no Santo, acredita. Quer acreditar no Espiritismo, acredita. Quer acreditar no demônio, acredita. Quer acreditar numa formiga, acredita. Quer acreditar numa árvore, acredita. Quer acreditar num pedaço de grama, acredita. Quer acreditar no sol, acredita. Quer acreditar na lua, acredita. Quer acreditar numa pirâmide de barro do Egito, acredita. Quer acreditar na aurora boreal, acredita. Enfim, acredite no que quiser. Põe a sua consciência como ser humano naquilo que você quiser. No meu caso, essa esfera que abriu, essa nova visão que abriu para mim, eu entendo que ela seja uma visão que vai além do conhecimento, que ela vai além do conteúdo do entendimento humano, que não tem ciências humanas, não tem conhecimento adquirido com sabedoria humana, em faculdades, em ciências exatas, eu não sei nem falar a palavra direito, porque eu tenho até a quarta série, então vocês vão entender que eu não estou conseguindo falar, eu estou sacando linguiça porque eu não falo direito. Não é estudar uma faculdade de filosofia que vai fazer eu entender as coisas do jeito que eu estou compreendendo. Eu acredito que Deus chama as estrelas pelo nome. Então vocês falam que existe bilhões. Eu falo que existe bilhões de bilhões e cada uma tem um nome próprio ao qual Deus a chama. Vocês falam que é possível haver vida em Marte. Eu falo para vocês que ainda isso está dentro desse plano material, dessa parte estrutural, física, com os elementos que compõem esse planeta. Terra, água, fogo, micro-organismos e coisa e tal. Eu acredito que um homem veio na Terra com uma natureza superior, além da humana, uma natureza divina. Esse homem, ele foi inserido dentro da natureza humana, mas da natureza humana eu acredito no pecado original de Adão e Eva. Pode achar quem quiser questionar, é o que eu acredito, é me dado o direito de acreditar, porque cada um acredita no que quiser. Então eu acredito nisso. E ele veio e ele não se contaminou com nenhum tipo de maldade terrena, pelo contrário, só fez coisas boas. E uma vez que cessou o fôlego de vida dele, as células morreram dentro do seu corpo, independente de entrar em decomposição ou não, esse corpo está morto, é um corpo orgânico. E ele deixou ensinos, ele deixou conhecimentos, ele deixou explicações, ele deixou metas, ele deixou formas a serem seguidas para que haja perfeição do homem enquanto ele respira o oxigênio desse planeta aqui, até ele voltar a ser um elemento decomposto novamente e se tornar um dos elementos novamente da Terra e tornar novamente ser estruturado. Porque eu acredito que o homem veio do barro. Cada um acredita naquilo que quer. Deus tem o poder além da compreensão humana. Então, com conhecimento de ciências humanas, eu não vou entender a mente de Deus, eu não vou entender a criação humana. Mas eu entendo o gene, o DNA, cadeia de carbono, algumas coisinhas eu tenho uma vaga ideia, o que me abriu o olho para a compreensão. Eu entendo o seguinte, esse ser especial, ele chama Jesus Cristo. Deus colocou ele nessa face de terra para mostrar que um homem que é nascido normal de mulher, nascido dentro da desobediência do pecado original de Adão e Eva, esse homem tem condição de se salvar acreditando nele. Ponto final. Aquele que crê e for batizado será salvo. Que não crê e for batizado já está condenado porque não creu no Filho de Deus. Louvado seja Deus, que eu estou compreendendo assim. E após a morte desse ser humano, Jesus Cristo, do verdadeiro homem,
é o verdadeiro Deus que estava ali, dentro dessa terra aqui, mas não mais participante de nada. Ele venceu a morte a partir do momento que ele tornou a se restabelecer num corpo incorruptível, o qual foi palpado, é fato, está na história, é contado. Acredita quem quer. O corpo que um dos discípulos dele tocou na mão dele, falou que eu só acredito se eu tocar, é o corpo incorruptível. É o corpo do verdadeiro homem que estava no Éden, naquele lugar que foi criado no paraíso, num lugar que não é para haver mais, nunca haveria sofrimento, a morte não ia existir lá. Então ele venceu o pecado, o inferno e a morte. E ele estava na praia, na frente de centenas de homens, e ele foi elevado, ele flutuou, além de, durante o tempo de vida dele dentro desse corpo físico, ele rompeu a lei da gravidade, ele fez uma infinidade de coisas que a ciência não consegue explicar. Eu acredito que são reais, que até os dias de hoje isso acontece, eu acredito também. Então esse homem, esse verdadeiro homem, verdadeiro Deus, que eu creio que está à direita do Criador onipotente hoje, no mais alto dos céus, que vai além do que vocês chamam de estrelas, e planetas e galáxias, Via Láctea, ele vai além de tudo isso. Ele está lá no terceiro céu. Tudo que ainda pode uma espaçonave, uma nave espacial, um avião, um tipo de aeronave se deslocar daqui, uma sonda, impulsionada por qualquer tipo de propulsão chegar, ela está dentro do plano material. Se há oxigênio para o nosso corpo se manter vivo lá, já é outros 555 e 20. Mas ainda está dentro do plano material. O homem insiste que vai conseguir viver em outro planeta. Eu acredito que não, porque ele tem um homem na Terra que foi ensinado por Jesus Cristo, ele foi até o terceiro céu. Para mim, o primeiro é esse que nós estamos enxergando, esse azul aqui, por causa da diferença de gases da estratosfera. Ele passou por todas as estrelas que vocês chamam de planetas e deram um nome, sei lá, não é o nome que Deus quer, que vocês acham que é conveniente, que vocês enxergam por enquanto com uma lupa, com uma luneta, com sei lá o que ainda falta material para poder enxergar além de bilhões de quilômetros, vocês deduzem matematicamente. E como a matemática é uma ciência que muitos dizem é uma ciência exata, mas não é tão exata, eu falo para vocês que os bilhões que eles vão calcular de distância, essas coisas, está tudo errado. Por que está tudo errado? Porque ele conseguiu pegar 2 ou 3 peixes, mais 2 ou 3 pão, sei lá, e tirou de dentro de um cesto uma quantidade enorme de alimento que alimentou não sei quantas mil pessoas e sobrou 12 cestos cheios. Isso a matemática não vai explicar nunca. Por isso que eu falo para vocês que as contas que vocês fazem não tem fundamento dentro da matemática, por mais elevada que seja o conceito acadêmico de um físico, de um matemático, seja nuclear, que seja qualquer coisa. Enfim, esse ser humano que desceu ao pó da terra e depois ressurgiu como verdadeiro Deus no corpo incorruptível, ele falou que ele ia, mas ele enviaria o Espírito Santo, que eu acredito que é um espírito, mas ele é um espírito puro e imaculado, que ia guiar o povo na verdade, ia consolar o povo na hora que o povo estivesse em angústia, em sofrimento, que o que faz parte da decadência da carne humana. O homem cresce, entra em decadência, vem as doenças, vem as imperfeições, vem as coisas, a ambição está dentro do homem, ter um carro, uma casa boa, um monte de coisa e tal. Etc. Então, o Espírito Santo consola nós muitas vezes quando estamos afligidos pelo mal natural existente e nos guia, na verdade, fazendo abrir a nossa mente, que é essa pequena esfera que se rompeu dentro da minha mente, para poder compreender os ensinos de Cristo, de Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus, aquele que é o Redentor da raça humana, desde que ela acredite nele, creia e seja batizada e viva por ele. Então é isso que eu acredito. Esse homem, verdadeiro homem que teve aqui na terra, hoje verdadeiro Deus que está à destra de Deus, quando ele estava sendo elevado ao céu, ele falou assim: varões galileus, por que olhai tanto para os céus? Um anjo falou para eles, falou: esse Jesus que vocês estão vendo subir, em breve ele volta para buscar os seus. Para Deus não existe mais a contagem do tempo, porque a eternidade não tem contagem. Acabou os números, acabou o espaço-tempo para a humanidade. E Jesus Cristo falou: é importante que eu vá e volte para o Pai, porque se eu não for e voltar para o Pai, ele não vai enviar o Espírito Santo Consolador, o qual vos guiará até que eu volte.
Então eu creio na volta dele e na ressurreição de todos os mortos, justos e injustos. Ponto final. Essa é a minha posição, é a minha crença. Eu tenho falado tanta asneira, escrito tanta besteira e falado tanta burrice, estando certo ou estando errado dentro de questões humanas, de política, enfim, que não me dá o direito de julgar um ser humano, porque não há autoridade constituída na terra que não seja permissão de Deus. Por isso tem um ditado: cada povo tem os governantes que merece. Eu dou graças a Deus por compreender dessa forma, entender dessa forma. Então, a partir de hoje, eu vou postar esse vídeo, eu não me manifesto mais, eu vou clamar bastante a Deus para inconscientemente eu também não fazer isso. Pegar no teclado do celular e dar uma posição a respeito de política, religião, e contra o governo Y, a favor do governo X, esperando que o governo H resolva o que o governo R nunca fez na vida. Em definitivo, eu vou acabar com isso, porque eu não quero ser prejudicado no futuro pelas minhas colocações de hoje. Até agora aqui, o que eu coloquei, eu pedi perdão a Deus se eu ofendi alguém, algum governo, alguma pessoa, algum ser humano. Mas eu não quero mais me manifestar quanto à regência da raça humana nas suas várias divisões, nos seus vários países que têm sistemas de governo. Eu não quero me meter absolutamente em mais nada disso e dar opinião concernente a esse tipo de coisa. Se não for coisa construtiva, educativa, eu não vou colocar no meu Facebook. Todavia, não vou ter como impedir o que venha para mim, porque eu tenho amigos, respeito a opinião de cada um. Por favor, compartilhem comigo tudo que vocês acharem que eu mereço receber de vocês, mas eu não opino mais, eu não vou participar, não vou dar mais opinião, eu não vou dirimir sobre questões, porque eu não quero que isso venha a ser pesado para mim no futuro, um posicionamento que eu não devo de ter, porque eu não tenho nada a ver com o governo material humano da Terra. Eu tenho que aguardar o governo celeste, que quando Jesus Cristo vier para voltar a buscar a igreja, eu quero estar em condição de ir com ele para o céu, porque não vai ser aqui o novo mundo, a nova terra, os novos céus. Tem gente que acredita que vai. Ele falou que o cara que estava do lado dele na cruz, que se arrependeu de tudo no último minuto, falou: Senhor, quando tiveres no teu reino, lembra-te de mim. Ele falou: hoje tu estarás comigo no paraíso. E ele pegou, e quando ele estava sendo elevado ao céu antes da nuvem cobrir ele, ele falou: é importante que eu vá, e porque onde eu estejais, vós estejais também. O Pai vai enviar o Espírito Santo Consolador, e eu volto para vos buscar. Então o Senhor não falou: eu volto para transformar a terra num lugar saudável para vocês viverem, vai ficar todo mundo dormindo com bichinho na grama, tudo bonitinho e acabou tudo. Não vai acontecer mais isso. A transformação já existiu, porque ele já veio e deu condição de haver a transformação. Qual é a transformação que ninguém entende? O homem consegue renascer, se regenerar acreditando em Jesus Cristo, independente do mal natural dele, de ser nascido de um corpo humano de homem e mulher, que ele tem o pecado natural, ou cometido alguma atrocidade durante algum período da sua vida. Crendo em Jesus Cristo, ele se regenerará e ele renascerá novamente. Um novo homem, Deus esquece os pecados dele. E Cristo falou que volta para buscar, então ele não volta para transformar mais nada. Isso aqui Deus garantiu pela palavra, está escrito na Bíblia, que isso aqui vai ser um lago de fogo e enxofre. Ele vai fazer os elementos se fundir e arder em fogo. A quantidade de água salgada que tem no mar, se você falar para mim hoje como você acha que a terra vai pegar fogo, eu falo para você que seria um processo de eletrólise